Paz do Senhor Jesus a todos aí que vão ouvir mais essa mensagem. Que o Senhor Deus abençoe poderosamente a todos aí que vão estar reservando aí um tempo para estar ouvindo mais essa mensagem. Mensagem do Evangelho, mensagem de salvação, mensagem que traz o entendimento daquele que salva, né, que é Cristo Jesus. E nós estamos aqui, esse é o 21º vídeo dentro do Evangelho de João. A graça de Deus tem nos dado essa oportunidade de estar gravando, essas mensagens, expondo o Evangelho, porque a palavra nos orienta, a palavra nos manda, a todos aqueles que o Senhor Deus chama, que nós então preguemos o Evangelho, ensinemos, o Evangelho, ou expomos a palavra, já que quem atua é o Espírito Santo. Nós mesmos não sabemos nada a respeito das coisas de Deus, se não for o Espírito Santo atuando. Então eu estou aqui nesse propósito, coloquei diante de Deus, de estar gravando e postando aí esses vídeos, essas mensagens, nesses canais aí, nas redes sociais que nós temos hoje. Muitos não gostam, mas eu entendo que não há por que nós não usarmos, Existem muitas pessoas falando aí de Jesus nas redes sociais, e até mesmo dentro das igrejas e em vários lugares, mas entendamos, é preciso nós estarmos atentos, porque a palavra mesmo nos mostra, o próprio Senhor Jesus deixou alertado que haveria muitos falsos profetas ensinando heresias, ensinando coisas que não estão de acordo com as Escrituras. Então, seja eu que estou aqui falando, seja quem for, que você vai ouvir, confira nas Escrituras, Eu tenho visto muitas vezes as pessoas crendo em coisas que as pessoas dizem, até mesmo eu aqui, eu também não sou perfeito, não. Eu estou caminhando com Jesus, Jesus vem atuando na minha vida a cada dia, tá certo? Pela graça e misericórdia dele, e pela palavra, pelo estudo, pelo entendimento, pelo Espírito Santo, nós vamos adquirindo aí conhecimento. Porque se não for Deus, se não for o Espírito Santo, ninguém pode entender nada das coisas de Deus. Por isso que este livro foi inspirado pelo Espírito Santo, Homens falhos, e que escreveram, mas capacitados por Deus, pela presença do Espírito Santo, saíram pregando, anunciando o Evangelho, deixou aqui registrado essas cartas, essas palavras, e hoje nós estamos aqui usando aquilo que está disponível, que são as redes sociais. Então, a palavra diz: anunciai o Evangelho a toda criatura, pregai o Evangelho a todo, ir pelos caminhos. Então aqui é um caminho, que nós estamos aí percorrendo. Prego também nas igrejas, congrego, acho importante, nós estarmos congregando, não deixo de congregar, A gente tem visto muitas pessoas deixando de ir às igrejas, deixando de congregar e até pregando, anunciando isso aí. Mas entendamos, a igreja é um local, a igreja não é um prédio, a igreja não é algo criado por mãos humanas. A igreja foi instituída pelo próprio Senhor Deus, por meio da fé em Cristo. A igreja está firmada em Cristo. Então, aonde nós estivermos reunidos, seja num salão, seja numa casa, seja onde for, se nós estivermos reunidos em nome de Jesus, nós estamos ali como igreja do Senhor. Igrejas são pessoas salvas em Cristo Jesus. Então é importante nós estarmos reunidos com os irmãos. Então existem os lugares, que as pessoas se reúnem para adorar a Deus, glorificar a Deus, para orar, a Deus, buscando o reino de Deus, buscando socorro da parte do Senhor, ajudando uns os outros, irmãos,
naquilo que nós podemos, evidentemente, né? Ajudar nas orações, aquilo que o Senhor nos dá, que nós podemos dispor tempo, né? Até mesmo dinheiro, ou seja o que for, né? Que a gente tiver em mãos, que o Senhor nos dá, que haja a possibilidade de ajudar, né? Ninguém vai fazer aquilo que não pode fazer, né? Mas orar, uma palavra, né? Um louvor, enfim, aquilo que nós possamos ajudar uns aos outros, edificando a fé um dos outros, né? Isso é importante, então por isso que eu acho importante nós congregarmos em algum lugar, né? Eu tenho um lugar que eu congrego, não coloco aqui, né, neste canal, porque aqui o meu propósito diante de Deus é falar somente do Evangelho, falar somente de Jesus. Se alguém tiver interesse em alguma coisa particular, eu teria o maior prazer em te levar lá onde eu congrego, né, no ministério que eu congrego, um ministério sério, de pessoas sérias compromissadas com o Evangelho. É perfeito? Não tem falhas? Lógico que não, né? Não existe igreja, instituição religiosa na terra que seja perfeita. Por isso que nós temos que estar firmados em Cristo, porque nós vamos estar em lugares de pessoas imperfeitas, onde existem, né, erros, existem heresias, existem todo tipo de pessoas, né? E nós estamos ali reunidos neste lugar, né? Então precisamos estar ali, mas firmados em Cristo, ter esse entendimento. Nós vamos lá em nome de Jesus, tá certo? Aí nós vamos ver os erros, porque existem, nós também erramos, né? Bastante, eu erro bastante, mas a gente estando firmado em Cristo, a gente vai suportando o erro um dos outros, né? Vai suportando, amando pelo amor de Deus que foi derramado em nossos corações, né? Nós também que não buscávamos Deus, não gostávamos de Deus, eram inimigos de Deus, né? E hoje estamos reconciliados com Deus por meio da fé em Cristo, né? Então mostra o grande amor de Deus, a paciência que Deus teve conosco, né? Nos suportando na época que nós não conhecíamos o Senhor. Se Deus tivesse exercido o seu juízo, né, seu julgamento naquele tempo, né, o irmão João veio para o Evangelho, o Senhor resgatou ele aos 46 anos de idade. Então antes disso eu andava aí pelos meus caminhos, conforme a força do meu braço, né, sem estar sujeito a Deus, sem estar sujeito a Jesus. E por conta disso, né, a gente errava bastante, pecava bastante contra Deus, mas Deus suportou, né? Se Deus tivesse exercido o juízo naquele tempo, o irmão João não estaria mais aqui para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para testemunhar de Jesus. Mas o Senhor teve paciência comigo, né? E hoje estou aqui, anunciando essa palavra, não é? Buscando o Espírito Santo sempre nas nossas vidas, estar cheio do conhecimento do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos caminhar firmes no Senhor. Quando o Senhor vier, já está breve a vinda dele, né? E buscar a igreja, o povo seu aqui na terra, nós estejamos em pé, né? Diante de Deus, na posição que Ele quer, para que nós não sejamos confundidos na sua vinda e possamos subir juntos, né? Todos os irmãos salvos em Cristo para toda a eternidade, né? E eu prego por causa disso, porque eu sei que pessoas vão ouvir, podem ouvir esses vídeos aí na internet, e ouvindo possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e crendo nele tenham vida eterna. No nome de Jesus, a vida está em Cristo. Não existe vida, né, fora de Jesus. Não, é Deus que nos dá a vida, e essa vida é concedida, né, por nós, por meio da fé em Cristo Jesus. A vida verdadeira, a vida eterna, né? E é o que Jesus trata aqui, né, nesse capítulo 5. Tá certo? Nós terminamos o capítulo 5 no último vídeo, né? Deveríamos entrar no capítulo 6. Mas ainda existem algumas coisas que eu queria colocar dentro ainda desse capítulo 5. E eu vou deixar nesse vídeo. Amém? A palavra de Deus, ela é assim, né? A gente vai buscando, vai como que escavando, né? Aprofundando aqui nas palavras, pedindo a orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai revelando para nós. Então tem várias mensagens que nós podemos tirar do mesmo texto, dentro de um contexto, para não fugir
né, para não errar. Nós fomos do verso 30 ao verso de número 47, o último vídeo. Expomos aqui tudo que Jesus falou aqui, tá certo? E nesse vídeo eu queria deixar aqui colocado a importância do nosso testemunho, né? Tanto darmos testemunho de Jesus, como também receber testemunho de outras pessoas. Porque entendamos, se eu falar aqui que eu sou filho de Deus, tem muita gente que fala que é filho de Deus, né? Agora, isso é a minha fala, eu estou falando. Agora precisa ter alguma coisa que testemunhe disso, né? Jesus, quando ele fez, aqui no capítulo 5, a gente vê que Jesus fez milagres, né? E aí começaram a perseguir Jesus, por quê? Porque Jesus, ele deu uma ordem para um homem que ele tinha curado, de pegar a sua cama, levantar e andar. Só que era sábado esse dia, né? Está aqui no capítulo 5, tá certo? Pode ler, eu não vou ler porque senão estende o vídeo. Aí esse homem andou, começou a andar ali próximo ao templo onde ele estava. Os judeus, né, por causa de ser sábado, eles questionaram o homem que estava carregando a sua cama. E ele então disse, olha, esse homem estava enfermo havia 38 anos, perdoa aí as interferências externas, aí, quando estão num lugar aberto, não é? É o que eu tenho aqui em casa, mas então tem aí cachorros latindo, tem pássaros, mas faz parte. Então, Jesus curou esse homem e deu essa ordem para o homem pegar, levantar e sair. O homem saiu, levantou, saiu, carregando a sua cama. Só que existia lá um costume entre os judeus que no sábado não se podia carregar a cama. Aliás, várias coisas não se podia fazer no sábado, tá certo? E aí os judeus questionaram esse homem falou, aquele que me curou, né, disse para mim, levanta, toma sua cama e anda. E eu estou aqui andando. Quem é esse homem? No primeiro momento, ele não soube responder quem era, porque Jesus foi lá, curou ele e saiu dali de onde ele estava. Depois a palavra vai revelar que Jesus encontrou com esse homem de novo, né? Está aí no verso 14, capítulo 5, verso 14, né? Ele encontrou no templo, próximo ao templo ali, e disse aquele homem que para que ele não peque mais, para que não aconteça coisa pior. E aí o homem então ficou sabendo que era Jesus, e ele foi lá falar para os judeus que quem tinha curado ele era Jesus, né? E Jesus que tinha mandado ele então carregar a sua cama num dia de sábado. Aí por conta disso, eles começaram a perseguir Jesus, porque eles tinham muito zelo a questão do sábado, até além daquilo que a lei mesmo tinha falado, né? O sábado tem um sentido de descanso, ele foi dado ao homem, para que o homem tenha um dia de descanso, um dia sétimo, para que ele venha lembrar do Criador, lembrar da criação, né? Enfim, ter um dia dedicado a Deus, ainda que, né? Porque senão o judeu só ia trabalhar. Então Deus instituiu o sábado como sendo um dia de descanso, não é? Para o homem, para que o homem então tivesse esse dia para descansar e lembrar do Criador, tá certo? Só que os judeus acrescentaram coisas a mais a respeito da lei do sábado, né? Que não podia fazer muitas coisas, inclusive carregar a cama. Esse homem carregou, foi questionado, e aí ele disse que era Jesus, e eles começaram então a perseguir Jesus, porque Jesus, segundo a visão deles, né, quebrava o sábado, né? Aquele que instituiu o sábado, porque Jesus era Deus, né? Foi ele que fez o sábado, ele é o Senhor do sábado, né? Então, ele está acima do sábado, né? Jesus está acima da lei, porque foi ele que deu a lei, né? Então, ele mandou aquele homem carregar a cama, né, num dia de sábado, e o homem obedeceu a Jesus. Por quê? Porque Jesus está acima do sábado, né? E outra, essa questão da cama, isso não existe, né? Mas as pessoas colocavam coisas, proibindo várias coisas para que não se podia fazer no dia de sábado.
E aí eles começaram, como eles não criam que Jesus era o Messias, o Cristo, começaram então a perseguir Jesus por conta disso e foram questionar Jesus, está aí no verso 16. Jesus falou que o Pai trabalha até hoje, e ele também trabalha, né? E os judeus então começaram a perseguir Jesus porque não só ele quebrantava o sábado, como também dizia que era filho de Deus, fazendo-se igual a Deus. E aí os judeus começaram então a perseguir Jesus. Aí Jesus vai começar a falar, a partir do verso 19, que ele era mesmo o Messias, o Cristo, aquele que seria enviado, que foi anunciado pelos profetas, pelas Escrituras, não é? Que ele era o Filho de Deus, certo? Só que aí entra a questão do testemunho, né? Se ele estava falando dele mesmo, então as pessoas começaram a questionar, né? Mas você está falando de você mesmo, seu testemunho não é válido, né? Então por isso que eu estou dizendo, se eu falar simplesmente que eu sou filho de Deus, mas não tiver um testemunho, só a minha palavra não basta. Então, o que eu estou querendo passar aqui com essa mensagem? Muitas pessoas dizem ser filhos de Deus, mas andam no pecado. As pessoas testemunham, né, dessa pessoa que ela é uma pessoa não é religiosa, não é do Evangelho, não crê em Deus na verdade, anda no pecado, né, é idólatra, adora outras imagens, não é? Prostitui, anda nos vícios, nas bebidas. Então veja bem, como é que eu posso falar que eu sou filho de Deus se aquilo que eu faço ou aquilo que as pessoas dizem de mim, né, que dizem que não seja mentira, né, porque às vezes as pessoas inventam mentira da gente. Mas, por exemplo, eu fumei durante 30 anos, né? Eu fumava dentro da minha casa, fumava na rua, todo mundo sabia que eu fumava. Hoje, graças a Deus, fazem 11 anos, desde quando o Senhor Jesus me resgatou, que eu não fumo mais. Bebia, né? Andava em pecado, andava em várias coisas que eu deixei essas coisas de fazer essas coisas, né? E naquele tempo também eu achava que era filho de Deus, mas como posso eu ser filho de Deus se eu ando na escuridão, no pecado, né, na prostituição, na inveja, no orgulho, na soberba, tá certo? Muitas vezes zombando no nome de Deus, no nome de Jesus. Como é que eu posso ser filho de Deus? Não é? Então, o meu testemunho, aquilo que eu faço e aquilo que as pessoas dizem de mim, devem testemunhar que eu realmente sou filho de Deus, né? Porque senão o meu testemunho só de mim, só eu falar, não é válido, tá certo? E as pessoas então começaram a perseguir Jesus, e Jesus então vai dizer, né, que ele realmente era o Messias, né, que Deus, que é o seu Pai, deu a ele, tá certo? Poder para ele fazer os milagres que ele vinha fazendo. Jesus tinha curado, né, aquele homem há 38 anos estava ali. Jesus curou um oficial, um filho do oficial do rei. Jesus transformou, isso que está relatado aqui, transformou a água em vinho, tá certo? Jesus ensinou a respeito do novo nascimento a Nicodemos, tá certo? Salvou uma mulher de Samaria, né, pregando, denunciando o pecado dela, que era adúltera, né? Enfim, várias coisas que Jesus fez mostrando que ele realmente vinha de Deus, tá certo? E ele começa a falar, então, isso, né, que ele realmente era o Filho de Deus, né, que tudo que ele estava fazendo, ele fazia porque viu o Pai fazer, né, está aí no verso 19, verso 20, verso 21, né? Foi dado a ele também o poder de vivificar as pessoas, ressuscitar pessoas, tá certo? Curar enfermos, expulsar demônios, todas essas coisas foi dado. Jesus tinha esse poder, né? Ele também ele exercia o juízo, né? Foi dado a ele, verso 22. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo,
Para quê? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, para nós realmente termos Jesus, termos Deus em nossa vida, para dizer que somos filhos de Deus, nós temos que ter Jesus. Não existe outro caminho, né, dado ao homem para que ele possa ser salvo, senão Jesus. Jesus veio até a terra. Jesus era Deus, estava com Deus, ele veio de Deus, ele se fez homem, né? Ele era espírito, ele estava com Deus. E ele se fez homem, e como homem ele veio até a terra. E ele veio para morrer por nossos pecados, para nos salvar, para exercer o juízo. Então o juízo de Deus está em Cristo Jesus, né? Foi dado a ele, foi dado ao Filho exercer todo o juízo. Por quê? Porque ele, na verdade, ele sofreu o juízo de Deus. O juízo de Deus foi aplicado a Jesus, em cima de Jesus. Jesus não tinha pecado, Jesus não pecou, mas ele assumiu os pecados daqueles que creem nele, daqueles que põem a fé nele. E por conta disso, Deus aplicou a justiça, porque a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Então, como Jesus assumiu o meu pecado, vamos dizer de mim aqui, ele assumiu o meu pecado, o que Deus teve que fazer com Jesus? Para que eu não morresse, Jesus morreu, porque ele assumiu o meu pecado, ele morreu no meu lugar. Então Deus aplicou a justiça que ele teria que aplicar em mim, ele aplicou em Jesus. Ele foi, na verdade, ainda que foram os judeus que condenaram Jesus, foram todos, mas na verdade quem condenou Jesus foi o meu pecado, e o pecado de todos nós. Só que naquela ocasião os judeus é que estavam ali, né? Acusando Jesus, mas tudo isso é um plano de Deus, para que hoje nós possamos ser salvos. Se Deus não faz isso com Jesus, nós estávamos tudo condenado. Se Jesus não morresse, não descesse até a terra, não se tivesse feito homem, não morresse numa cruz, ressuscitasse no terceiro dia, nós estávamos condenados à morte eterna. Ninguém era filho de Deus. Nós éramos como os animais. Iríamos morrer, ir para o pó e acabou. Não ia acontecer mais nada conosco. Mas em Cristo, pela justiça de Deus, aplicada em Cristo, imputada a nós, pela fé, por meio da fé, é graça, é bondade de Deus, ninguém merece. Eu não mereço, ninguém merece ser salvo. Todos nós somos pecadores. Mas Deus aplicou a sua justiça em Cristo, né? Cristo morreu na cruz para pagar o meu pecado. Então, o meu pecado está pago em Jesus. Por isso que eu não vou ser condenado. Eu não vou ser condenado, eu não vou entrar na condenação, porque Jesus pagou o meu pecado. Ele pagou a minha conta na cruz, ele morreu no meu lugar. Então não é porque eu sou bonzinho, porque eu dou caridade, porque eu sou religioso, porque eu vou nessa religião, pertenço àquela religião. Não, é porque a minha fé está em Cristo, que morreu por mim. É isso que Jesus está colocando aqui. E ele fala isso, olha, é o Filho que vivifica, é o Filho que exerce o juízo, né? E ele fala do verso 24 ao 29, ele vai falar o quê? Vai falar justamente disso. Olha lá, verso 24 ao verso 26, ele fala que é ele que vivifica. Quem crê nele passa da morte para a vida. Então eu estava morto em meus pecados e ofensas a Deus, certo? O Senhor Deus revelou Jesus a mim, ele mostrou a justiça dele em Cristo Jesus para mim, ele mostrou isso para mim, mostrou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. E aí, pela fé, né, que ele me deu, ele mostrou isso pela palavra dele, pelo Espírito Santo dele, que ele me deu, eu vi isso aqui, eu vi Jesus sendo castigado por causa do meu pecado. Eu vi isso na palavra, tá certo? E criei. E agora eu passei então da morte que eu estava espiritual, condenado, para a vida. Quem tem esse poder? Jesus. Jesus tem esse poder. É isso que ele fala no verso 24 ao verso 26. E depois do verso 27 ao verso 29, ele vai falar do juízo. Que vai acontecer quando? Quando Jesus voltar. Todos que estiverem nos sepulcros, eles serão ressuscitados.
E aqueles que fizeram o bem irão para a vida eterna, quem fizer o mal para a morte eterna. Jesus está falando aqui do juízo do último dia. Agora, aqui está a questão. Como não tem ninguém na terra que faça o bem, fazer o bem é crer naquele que Deus enviou, que é Cristo Jesus. Então, o fator que vai determinar, né, se eu estou condenado ou se eu estou salvo é a minha fé em Cristo Jesus. Logicamente, uma fé, não uma fé morta, uma fé só de boca para fora, só dizer que eu sou filho de Deus, só dizer que eu... Não, é uma fé que anda conforme a palavra de Deus, obediente aos mandamentos de Jesus. As boas obras, as nossas obras eram más. Por quê? Porque nós andávamos em escuridão, não tínhamos a salvação, estávamos mortos, mas agora estamos vivos, né? Jesus nos vivificou. Agora aquelas obras que nós fazíamos não podemos fazer mais. Por quê? Porque Jesus, ele nos vivificou. Agora não pertencemos mais ao pecado. O pecado foi pago na cruz. Não pertencemos mais ao diabo. Não pertencemos mais às trevas. Não pertencemos mais à condenação, à escuridão. Agora somos da luz. Agora somos de Deus. Agora somos filhos de Deus. E por conta disso, agora em Cristo Jesus, nós temos a vida eterna. Então naquele dia, o juízo já está estabelecido. As pessoas pensam assim, naquele dia vai abrir o livro, e aí vamos ver, João, você fez isso, você fez aquilo, você fumou, você bebeu, você era idólatra, tudo isso Deus já sabe, irmão. Tudo isso já está dentro, os meus pecados estão diante de Deus mesmo antes de eu cometer os meus pecados. Deus já sabe de tudo que eu ia fazer. Deus tem o controle de tudo, certo? Então, ele sabendo que todas as coisas a meu respeito, aprove a Deus me salvar pela fé em Cristo. Ele revelou, foi ele que fez, foi Deus que fez, não foi eu. Por isso que a palavra fala assim, quem escolheu vocês foi eu, não foi vocês que escolheram a mim, foi eu que escolhi a vocês, né? Então quem nos faz filho de Deus é Jesus, é a fé em Jesus. Ninguém nasce filho de Deus, todo mundo nasce nas trevas, nasce só na carne, nasce no pecado. E se não se arrepender, não receber Jesus, né, não procurar andar e obedecer os mandamentos do Senhor Jesus, nós estamos condenados. Então é isso que está dizendo aqui no capítulo 5, por isso que eu queria gravar mais esse vídeo, né? Porque nós vamos entrar no capítulo 6, e aí vai falar de Jesus multiplicando, alimentando uma multidão ali. É o próximo vídeo, querendo o Senhor. Mas eu queria deixar mais essa mensagem aqui dentro do capítulo 5. Da necessidade que nós temos de Jesus. As pessoas falam de Deus, acham que vão para o céu, mas não tem Jesus. Não receberam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não entrou pelo caminho, pela porta estreita que é Cristo. Não recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor. Isso é terrível, irmão. As pessoas estão enganadas aí. Muitos estão dentro da igreja há muitos anos até, mas ainda não entenderam isso. Que a nossa salvação não está na religião. Não é dessa religião, nem daquela, nem das nossas obras, nem daquilo que somos ou fazemos, mas é através de Cristo Jesus. Quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida, quem tem Jesus tem o Pai, quem não honra Jesus não tem o Pai. Está escrito aqui, está escrito, está revelado isso aqui para nós. Precisamos ficar nisso que está aqui, não podemos sair. Mas daí, Jesus, então continua, depois que ele fala, né, a respeito que é ele que vivifica, é ele que julga, dentro desse capítulo 5, verso 24 a 29, ele vai falar do que eu estou dizendo aqui desde o começo, ó. Verso 30, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço assim julgo, e o meu juízo é justo porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Então foi dado a Jesus, né? Pela vontade de Deus foi dado a Jesus que exerceu o juízo na terra. Então ele julga, não porque ele em si mesmo, né, como homem que era, podia fazer, não. Ele tinha a presença de Deus, Deus era com ele era o próprio Deus que se fez carne e estava aqui. É isso que Jesus está dizendo.
E aí no verso 31 ele fala assim, ó, é o que eu disse aqui, ó. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Quer dizer, se eu falar, vamos colocar para mim, se eu falar que eu sou filho de Deus, só falar e não tiver um testemunho de outras coisas, de outras pessoas, meu testemunho não é verdadeiro, porque filho de Deus tem um monte de gente que fala que é. Mas vai ver o testemunho, vai ver as obras, vai ver o que falam dele, né? Então é falso. Se eu falar de mim mesmo, eu estou sendo falso, eu preciso de testemunho. É o que Jesus está dizendo aqui, ó. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Aí Jesus vai falar de João Batista. João Batista é aquele um que veio antes de Jesus, o último dos profetas, antes de Jesus, né? Anunciando Jesus, anunciando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus foi ter com João Batista, quando Jesus foi lá para ser batizado, ainda que ele não precisava ser, mas para que se cumprisse toda a Escritura, toda a justiça de Deus, Jesus foi lá. E foi batizado por João, tá certo? E quando Jesus chegou lá diante de João, João deu testemunho dele, ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Filho de Deus, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Segue ele, escuta ele, ouve ele. Então, além de Jesus estar falando que ele é Filho de Deus, teve João Batista falando dele também. Então, traz isso para nós, para nossa vida, né? João Batista aqui representa o quê? O povo de Deus, profeta de Deus, mensageiro de Deus na terra, tá certo? Ele testemunhava de Jesus. Nós, como mensageiro de Deus, temos que falar de quem? De Jesus. E as pessoas, outras pessoas que são profetas, que são o povo de Deus, devem dar testemunho que nós realmente somos filhos de Deus. Então nós damos testemunho de Jesus e recebemos testemunho de outras pessoas que nós somos filhos de Deus. É importante isso. Isso eu queria deixar aqui. Eu espero que eu possa estar expressando de tal forma que você possa entender, né? Aí ele fala de João Batista, né? Ainda que ele não precisava, Jesus não precisava receber testemunho de homem, né? Jesus não precisava, mas ele estava falando disso para que as pessoas que conheciam João Batista e foram lá ter com João Batista pudessem se salvar e crer que ele é aquele que João Batista falou que ele era, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que Jesus fala assim, fala aqui, né? Então, o que mais que ele vai falar? No verso 36, no verso 34, ele fala assim, ó: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Eu estou falando de João Batista testemunho de mim, não porque eu preciso disso, mas para que você, que foi lá ter com João Batista também, possa ser salvo. É por isso que eu estou falando de João Batista. Estava falando para aquelas pessoas que estão lá. Perdoa a tosse aí. Então, olha a importância, né? Eu falo isso porque muitas pessoas dão um mau testemunho, dizem que são crentes, são filhos de Deus, mas andam errado, andam de uma forma errada, desobediente à palavra de Deus. Isso é terrível, irmãos, porque muitas pessoas não vêm para a igreja, não vêm para Jesus, não vêm para a igreja, não vêm para Jesus devido ao mau testemunho que muitos dão por aí, dizendo ser filho de Deus, dizendo ser crentes, e quando na verdade o testemunho que ele dá, que ele tem, não condiz com aquilo que ele fala. Isso é terrível. Então João Batista dava testemunho de Jesus. O que mais? Jesus fala aqui, verso 36, as obras, olha só, as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim, que o Pai me enviou, quer dizer, que Deus me enviou. Além de João Batista, que eu falei aqui, as obras. Então, as obras, ou seja, tudo que Jesus estava fazendo, os milagres de Jesus, as curas, muitas curas não estão registradas aqui por João, lá no capítulo 20, verso 30 e 31. Por quê? Porque não caberia tudo que Jesus fez aqui nesse livro, tá certo? Mas Jesus tinha feito sinais, tinha feito grandes obras diante dos seus olhos, curando,
transformando a água em vinho, ensinando a respeito das Escrituras com autoridade, certo? Então as obras que Jesus estava fazendo aqui na terra testificavam dele, que ele era de Deus. Então ele tinha o testemunho dele, o testemunho de João Batista, o testemunho das suas obras. O que mais? Qual outro testemunho? O Pai, o próprio Deus, né, que enviou Jesus, ele mesmo testificou de Jesus. Se nós olharmos lá, quando Jesus foi ter com João Batista, João Batista batizou ele em águas, quando ele sai, o Espírito Santo, que é Deus, ele desce sobre Jesus em forma de pomba. Aquilo é um testemunho que João estava recebendo, que aquele realmente era o Filho de Deus, porque Deus já tinha falado com o profeta João Batista, que quando ele visse uma pomba descendo sobre uma pessoa, o Espírito Santo, aquele era filho de Deus. Então, para que nós sejamos filhos de Deus, não basta somente falar, é preciso que o Espírito Santo, não é pomba, viu? O Espírito Santo não é pomba. A pomba apareceu ali para que João pudesse ver, conforme Deus, né? Mas hoje nós temos o Espírito Santo pela fé, não precisa ver. Não vai fazer uma fotinha de pomba e colocar aí, pendurar e dizendo que aquilo lá é o Espírito Santo, porque não é. O Espírito Santo é Espírito, é verdade, é vida. Então ele não vem com aparência, não precisa. Você tem que crer pela fé. Se você tiver que ver para crer, isso não é fé. Então veja bem, e quando Jesus recebeu o Espírito Santo, o Pai, está lá escrito, ouvisse uma voz do céu, que é o próprio Deus falando, dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Quer dizer, o próprio Deus ouviram, quem estava lá na hora, ouviram essa voz, testificando que Jesus era o Filho de Deus. Então nós temos aqui Jesus falando dele, nós temos aqui João Batista falando dele, nós temos aqui as obras falando dele, e nós temos aqui o próprio Deus falando de Jesus. O que mais? As Escrituras, está aqui, ó, certo? Verso 39. As Escrituras, que eles, os judeus, conheciam bem. Os profetas, a lei de Moisés, todas as Escrituras falavam de quem? Falavam de Jesus. É o que Jesus diz aí, ó: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mais um testemunho de Jesus. As Escrituras testificam de Jesus. E eles examinavam as Escrituras, o Antigo Testamento falando aqui. Por quê? Porque eles tinham entendimento que elas examinar a Escritura, porque vós cuidais que ter nelas a vida eterna. Então, a vida eterna, né, eles examinavam por causa disso, ó. Tem que buscar aqui na lei, que aqui está a vida eterna. E elas testificavam de quem? Do Messias que havia de vir, que estava ali, que estava em carne ali naquele tempo, mostrando para ele, né? Então, aí ele fala assim: e não quereis vir a mim para teres vida. Então não basta apenas conhecer as Escrituras, não basta apenas eu pregar aqui sobre as Escrituras, eu preciso ir a Jesus. Não basta somente examinar as Escrituras, eu preciso ir a Jesus, estar com Jesus, andar com Jesus, obedecer a Jesus, ter fé em Jesus, para que eu possa ter vida eterna. Muita gente conhece isso aqui, irmão. Muita gente conhece isso aqui, ó, de cabo a rabo. Perdoe falar assim, de Gênesis e Apocalipse. Mas não vem para Jesus. Examinam as Escrituras, têm conhecimento, entendimento, doutorado, mas não vem para Jesus, para poder ter vida. E as Escrituras testificam de Jesus, falam de Jesus. Então, mais um testemunho, né, que testifica que Jesus é o Filho de Deus, Cristo, Messias. E aí Jesus vai falar: mas eu conheço vocês, vocês não têm o amor de Deus em vocês, por isso que vocês não vêm para mim também, né? Se alguém vier no seu próprio nome, vocês vão ouvir, mas eu estou dizendo que eu vim no nome de Deus, vocês não me dão crédito, não me dão. Como é que Jesus falou? Mas como é que vocês podem, né, vós crer em mim, recebendo honra um dos outros?
não é? E não buscando a honra que vem só de Deus. Nós precisamos buscar, irmãos, o testemunho de Deus. É Deus olhar para nós e falar: esse é meu filho. Olha lá o irmão João pregando o evangelho, olha lá o irmão João fazendo uma obra, olha lá o fulano, o seu clano, como ele testemunhou de Jó, o diabo, né? Vixe, meu servo Jó, homem reto, né? Um homem temente a Deus, desvia do mal, né? Ele permitiu lá que Jó passasse por situações lá, né? Mas é outra mensagem, eu não vou entrar lá. Mas Jó também recebeu o testemunho de Deus, está escrito na palavra, né? E ele termina falando assim: olha, não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, porque Jesus não vem acusar ninguém, quem acusa, o acusador é o diabo, tá certo? Mas tem um que vos acusa, sabe que é a lei Moisés, em quem vós esperais. Vocês conhecem a Escritura, conhecem a lei, esperam em Moisés, né? Honram a Moisés, tá certo? Vocês esperam a vida eterna de Moisés, buscando o entendimento das coisas de Deus em Moisés, tá certo? Agora, se vocês crescem realmente em Moisés, vocês iriam crer em mim, Jesus falando, né? Por quê? Porque é de mim que Moisés escreveu. Moisés escreveu do Messias, que está aqui, ó, em carne, o Cristo, o Filho de Deus. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se vocês não crerem nem nas Escrituras, nos escritos de Moisés, na lei, vão crer em mim? Não vão crer. Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem. Depois nós vamos partir para o capítulo 6, querendo o Senhor. A importância de nós testemunharmos de Jesus às outras pessoas e, ao mesmo tempo, receber testemunho também. Porque se eu ficar falando de Jesus aqui, mas depois não viver, não estar de acordo com a palavra, não viver juntamente com Cristo, não estar com Cristo, tomar a minha cruz, né? Renunciar a mim mesmo, seguir a Jesus, o meu testemunho é falso. Muitas pessoas não vêm por evangelho, por causa do testemunho falso, de muitos falsos que estão no nosso meio aí. Mas isso aí também é cumprimento das Escrituras, porque o próprio Jesus disse, né, que viriam em nome de Jesus falsos cristos, falsos profetas, e nós precisamos ficar atentos. Então as pessoas estão, né, caminhando neste mundo, não vêm para Jesus, vão atrás de pessoas humanas que ensinam muitas vezes coisas que não estão de acordo com as Escrituras, não examinam, não tem testemunho de Deus, não tem testemunho dos profetas, como o caso de João Batista, não tem testemunho do próprio Deus, andam de qualquer forma, de qualquer maneira, não recebem testemunho de Deus, estão perdidos aí. Então, irmãos, a importância de nós não somente falarmos de Deus, falarmos de Jesus, mas também andarmos dentro dessa palavra, né? Renunciando ao pecado, à idolatria, à avareza, há muitas coisas, né, que nos cercam neste mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba dessa vida, que é uma vida passageira, né? E olharmos e buscarmos o reino de Deus por meio da fé em Cristo de Jesus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. A justiça de Deus é Cristo Jesus. Para que nós possamos ter verdadeiramente a vida eterna, sermos filhos de Deus e um dia estar na casa do Pai por toda a eternidade. Amém? Querendo o Senhor, nós vamos partir aí para o capítulo 6, quando Jesus multiplica pães e alimenta uma grande multidão ali, faz mais um grande milagre. E aqui no Evangelho de João ele faz o milagre e depois tem a consequência daquele milagre, né? A gente vai ver isso, né, durante todo o livro aí, né? E aí Jesus aproveita aquele milagre que ele fez, aproveita aquela situação que aquele milagre causou para trazer ensinamento, para trazer conhecimento a respeito das coisas do reino de Deus, para mostrar que ele realmente é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nós creiamos nele, tenhamos vida e vida em nome de Jesus, porque não há vida fora de Cristo Jesus. Amém? Fica mais essa mensagem aí da parte do Senhor, ainda no capítulo 5 de João, 21º
né? Foi o 20º último, esse é o 21º vídeo. Eu estou acabando de gravar, vou postar aí nas redes sociais. E se você chegou até aqui, ouviu, creu, né? Entendeu a mensagem que o irmão João, dentro da minha limitação, né? Da minha pouca sabedoria, da minha limitação das coisas diante de Deus, mas pela graça e misericórdia do Senhor, eu expus aqui mais essa mensagem do Evangelho de João, capítulo 5. Se você ficou até aqui, eu quero que o Senhor Deus te abençoe poderosamente. Eu quero que o Senhor Deus te encha do Espírito Santo, te encha do conhecimento da palavra de Deus. Eu profetizo, né, no nome de Jesus, tá certo? Como profeta de Deus aqui, trazendo as Escrituras, não profeta no sentido de adivinhar coisas, não, mas trazendo a mensagem de Deus, aquilo que está revelado nas Escrituras. Então, por meio de Jesus, eu peço a Deus, né, eu profetizo aí na sua vida, eu desejo para a sua vida muita luz, muita graça de Deus, salvação da sua casa, da sua família, prosperidade espiritual, vida eterna, né, em Cristo Jesus. Que você se encha de Deus, se é que você não é cheio ainda, né? Mas que você busque o reino de Deus, porque é o que nós vamos levar daqui, é a vida eterna. O resto vai ficar tudo aqui, o resto é tudo passageiro. Amém? E se você gostou desse vídeo ou não gostou também, eu peço que você compartilhe essa mensagem, né? Para que esse vídeo possa chegar ao conhecimento de outras pessoas. E essas outras pessoas possam crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenham vida eterna no nome dele. Amém? Ajuda o irmão João aí, né? Eu coloco aqui pela fé, não peço nada. A única coisa que eu peço é compartilhar os vídeos aí, né? Mandar para algum conhecido, enfim, divulgar o Evangelho, ajudar o irmão João a divulgar o Evangelho, tá certo? Porque esse é o desejo do meu coração, que todos sejam salvos, meus parentes, né? Meus conhecidos, meus amigos. Esse é o desejo, né? De um dia estar por toda a eternidade com todos aqueles que creem em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe sua família, você, no nome santo de Jesus. Amém.